Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que você estará ouvindo este vídeo. Eu estou convidando você, meu irmão, minha irmã, você, meu querido, minha querida, a participar deste jejum de Daniel. Ele vai ser realizado no dia 18 de abril, a gente começa a partir da meia-noite, né? Começa segunda-feira, né? Do domingo para segunda e vamos até o dia 8 de maio. Como o dia 8 de maio é dia das mães, nós vamos encerrá-lo ao meio-dia, porque naturalmente é um dia que vai encontrar com a família, a mãe, né? A família reúne para comer e aí fica difícil manter esse tipo de jejum. E então, mais ou menos umas 11h15, às 15 para meio-dia, a gente fará a live. Então, cada dia nós vamos postar oração, nós vamos estar orando todos esses 21 dias, eu vou arrolar os nomes das pessoas que estão participando e vamos orar nome por nome. E o compromisso, como cada um está em lugares diferentes, tem horários diferentes, o que a gente pede de compromisso? Primeiramente que você arrume, nesses 21 dias, você não fale, todo dia você tira um tempo de oração. Não vou prescrever tempo, porque se não cumpre, aí fica desanimado. Então, você terá 21 dias que você tem que arrumar o tempo de oração. Seja de manhã, seja à tarde, à noite, quanto mais, melhor. Então, você vai colocar aí as suas intenções. O que acontece? Aqui não vou fazer um estudo sobre jejum. A base que nós usamos é Daniel. No livro de Daniel, capítulo 10, ele diz... ele tem uma visão lá, uma visão, uma palavra foi revelada a ele. Então diz assim: no terceiro ano de Ciro, rei da Pérsia, foi revelada uma palavra a Daniel, cujo nome era chamado Beltesazar. A palavra era verdadeira e envolvia grande conflito. E ele entendeu esta palavra e tinha entendimento da visão. Naqueles dias, eu, Daniel, estive triste por 3 semanas. Alimento desejável não comi, nem carne nem vinho entraram na minha boca, nem me ungi com unguento, até que se cumpriram as 3 semanas. E no dia 24 do primeiro mês, eu estava à porta do grande rio Hiddekel, o rio Tigre. 24 do primeiro mês era 24 de abril. Então o que acontece? Ele não usa a palavra tsoma, que é a palavra para jejum. Ele fala então que alimento desejável, há uma tradução aqui mais simplificada, que ela fala alimento que não comi nada que fosse saboroso. Então ele fez uma refeição, fazia refeições básicas, justamente porque a sua intenção era buscar uma resposta de Deus para essa causa difícil. Então, o que a gente faz? Ainda que isso entre os comentaristas existe aí um conflito de opiniões, a verdade é que a palavra tsoma, a palavra jejum, ela não aparece aqui, o jejum normal. Jejum normal e jejum absoluto, a diferença é que o absoluto não se come, não se bebe nada. O tipo aquele que vai fazer cirurgia. Você não come e não bebe nada. A questão também do jejum normal, aquele que você bebe água. O jejum de Jesus, por exemplo, diz que ele teve sede, melhor, ele teve fome. Então, se ele teve fome, significa que ele bebia água. Pelo menos é um entendimento aí de grande parte dos intérpretes. Mas não dá para comparar porque ele ficou 40 dias, né? Então 40 dias é uma soma muito complicada. Nós vamos entrar assim. O que é então esse jejum de Daniel? Como ele fala assim, alimento desejável, alimento saboroso. Então ele tirou tudo que era prazeroso. Então no nosso jejum entra açúcar e tudo que tem açúcar ou adoçante. Todo tipo de doce, doce em geral. Tudo que for industrializado, carnes e seus derivados, salame, mortadela, presunto, tudinho, linguiça, por aí afora. Cafés e chás preto, quer dizer, tudo que tenha cafeína. Na verdade, isso aqui vai ser bom para a saúde também, né? Massas e salgadinhos, inclusive para emagrecer. Todo tipo de salgadinho, quibe, esfirra, tudo que é saboroso, delicioso. Refrigerantes e sucos artificiais, né? De caixinha, de saquinho, tira tudo isso. Bolos, balas, chicletes, gomas, guloseimas, quer dizer, tira tudo isso. O que a gente vai se basear? Uma alimentação básica. Ovos, grãos, linhaça, cereais, arroz, feijão, legumes, batata, raízes em geral, verduras, frutas, chás verde, mel, caldo de cana, isso entra no doce, suco de frutas naturais, né? Adoçante, só o stevia, o suco vocês podem usar, por exemplo, aquele suco de uva que a gente usa na ceia, leite, queijo fresco,
água à vontade, pão integral, pão francês, bolacha de água e sal, esse leite aqui, né? Também que haviam perguntado, entra aí também, Activia, iogurtes e probióticos sem açúcar, tipo o Yakult. E normalmente é liberado dentro do queijo, leite aqui, o requeijão, que são as exceções, correto? Que é liberado. Então, a gente começa na madrugada, meia-noite, ao começar o dia 18 de abril, e meio-dia, no dia 8 de maio, a gente encerra. Então, é aberto para todos, viu, gente? Primeiro que a gente coloca assim, tem pessoas que falam, pastor, mas jejum, tem gente que é 24 horas e tal, isso é coisa humana. O jejum em si é o tempo em que você se abstém de comer. Nesse caso, o de Daniel, ele é diferenciado, por isso que nem aparece no original e nem na nossa tradução. Nas nossas traduções, eu andei vendo várias traduções que não aparece a palavra jejum, correto? Mas é chamado jejum de Daniel porque ele simplesmente, o que ele tira? Ele tira todas as coisas saborosas. Então o que a gente tirou? Tudo aquilo que é saboroso. A gente colocou assim as coisas básicas para alimentação. O que acontece de diferente no jejum? Para vocês entenderem. Por isso que ele é aberto a todos, ele não é apenas da igreja que eu pastoreio. Ele é aberto para todos, para evangélicos, católicos, quem quiser participar. Dá o nome, porque depois a gente vai fazer a oração orando o nome por nome todo dia. Então eu peço, me acompanhe às 21 horas no Facebook, de segunda a sábado. No domingo não consigo fazer esse horário, normalmente eu faço durante o dia. Então o que acontece? Depois, se não pode, vai no YouTube, pega a oração, recebe a oração, ora junto. Você está recebendo. Então 21 dias vai estar sendo orado por todos os componentes. Por isso que eu peço o nome, né? Nós temos aqui 22 nomes aqui que já estão arrolados aqui. Abraão Rodrigues da Silva, Bruna Toniza Galon, Cidinha Comim, Cláudia de Paula, Claudineia Damasceno Garcia, Daniele Damasceno Arantes, Dr. Fabrício Galon, Jonathan Rocha, João Luiz Busolini, Joyce Camila Oliveira de Souza, Juliane Migliorini, Magali Rondina, Maria Aparecida Damasceno de Lima, Maria Lucier de Jesus Rosendo, Marisa Ayub, Alberto Rodrigues da Silva, Altamira Ayub, Amira Ayub, Catarina Rodrigues da Silva, Renata Placidelli, Suzana da Silva Antônio e Wanda Maria Rodrigues da Silva. São os nomes que nós temos aqui, são 22 pessoas. Então, é aberto para todo mundo. Então, normalmente, até o domingo dá tempo, né? Mas, porque a gente vai começar à noite, na segunda-feira só começa a oração. Então, você já sabe que entra, aproveita, relaxa. E, sim, claro, chegar no mesmo momento, aí eu não vou aguentar os 21 dias, tá no 20º, enfim, 14º, 7º, entrega o jejum, agradece a Deus. Então, a intenção, o que é o jejum? O jejum, esse tempo, ele é um tempo em que você, na verdade, ele não muda Deus, ele muda você, ele melhora você. Por quê? Quando a pessoa nunca jejua, ela é sempre aquilo ali. Então ela fala, acha e julga, mas ela é sempre daquele jeito. Quando você está nesse período, você muda. Por quê? Porque você fala, não, agora eu estou em um período de consagração. Porque jejum não é sacrifício, gente. Ele é um período, um tempo de consagração. Então você, o que você faz nesse período? Você maneira, você se controla mais. Então, como você tem essa questão, é até psicológico. Você fala, não vou comendo isso aqui, por quê? Porque eu estou em um período de consagração. Então, jejum de Daniel, de 21 dias. O ano passado fizemos 7, mas nós vamos fazer o dele mesmo, 21 dias. Então, aí você está melhorando assim, você se controla em questão de discussão, a boca, você melhora muito. E é um período em que o seu coração melhora, há mais quebrantamento. Então, facilita as suas orações para buscar. Então, é um momento o quê? As causas difíceis. Eu não numero também, porque limita 1, 2, 3, 7, o que você está precisando, o que Deus ouvir, porque aqui, depois o anjo vem e traz. Depois de 21 dias traz a resposta. Todas as vezes que nós fizemos isso, as pessoas testemunharam muitas bênçãos e coisas que estavam enroladas há muitos anos e Deus abençoou. Então, eu coloco isso na presença de você, o convite é para todas as pessoas, correto? Então, ele não é, por isso que não, você observou na lista, porque a gente colocou a lista dos nomes e colocou depois a lista desses o que pode comer e o que não pode. Você pode ver que não aparece nome de igreja, porque ele é do corpo de Cristo, da igreja, de pessoas que estão buscando. Mesmo que você não esteja em igreja nenhuma e quer entrar, não tem problema nenhum. Você entra, vai receber oração, todo dia vai ter uma palavra específica,
Todo dia vai ter uma palavra, pequena palavra, depois a gente faz as orações, orando nome por nome e você recebe. Se não pode pegar na hora, você pega depois, tá bom? Você vai no YouTube e recebe a oração. O importante é o seguinte, nesses 21 dias, você tem o compromisso de fazer a sua oração um pouco, correto? Você vai ter que ler a Bíblia, isso tem. Normalmente, o que acontece? Se você não leu durante o dia, depois você, à noite, ao acompanhar a mensagem, você pode acompanhar com a palavra. Então, você vai ter que ler. Então, e acompanhar a oração, porque é um momento de meditação, de reflexão, de consagração. Tem que estar com a palavra, a gente vai alimentar muito mais o espírito e a alma, para que a gente esteja num momento mais agradável diante de Deus. Esse sempre é um período de reflexão também. Então, esse é um tempo importante, um tempo muito forte. Eu acho que vai haver muita bênção e Deus com certeza vai estar falando ao coração de cada pessoa. Então, fica aí o convite para todos, você compartilhe com outras pessoas. Eu agradeço até aqui todos que estão envolvidos nessa causa. Que Deus te abençoe e que seja um período de 21 dias de muita bênção, de muita graça na presença do Senhor, que você realmente tenha um crescimento espiritual e possa realmente ter aí uma experiência inesquecível através do Senhor e do Espírito Santo, porque jejum sem Espírito Santo ele não funciona. Então, nós vamos estar orando e colocando muito isso na presença de Deus. Deus te abençoe, muito obrigado, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.